A gente que defende uma política técnica, empática, porque é uma pauta empática, Sim, me sim. coloco no lugar do outro, mas uma questão técnica, a técnica legislativa ela também tem que ser emocional. Ou seja, aqui tem luz é um nome para constranger quem votaria contra e para gerar conexão com quem quer que aquilo aconteça. Legal. Então eu tive o vereador, que eu discordo plenamente dele em praticamente tudo, mas que sustentou o projeto na tribuna, e ele é petista. E naquele dia, e no dia que o projeto foi aprovado, uma suplente que assumiu como vereadora também, e eu tava como assessora quando foi aprovado, e os vereadores todos bateram palma por causa do projeto. Olha só que interessante, sabe, são esses momentos que me dão esperança. Então a gente precisa separar a política da rede social, que tem um movimento importante, que pressiona, da política do dia a dia, e ter esperança nessas coisas. Como te falei, né? É uma questão moral. Né? Por mais que a gente saiba que aquilo ali é uma situação ruim, difícil, né? Agora eles vão defender que as pessoas fiquem na rua do tempo indeterminado, porque se a gente quer propor uma política diferente, tirar eles naquele momento de frio, a gente está sendo agressivo. Ou seja, há um mercado em cima disso que eu iria falar. Depois disso ser dito. Então, Sandra, você não acha que existe um mercado em cima dessas questões sociais? Por exemplo, assim, as pessoas que levam comida para os moradores de rua. Se os moradores de rua saírem dali, elas não vão ter mais como receber doações e de repente levar aquela comida para aquelas pessoas todas as noites. Né? O morador de rua muitas vezes tem até uma profissão, mas em virtude de uma drogadição, em virtude de alguma doença mental, que não está sendo tratada, porque hoje a gente não tem nem hospitais psiquiátricos, essas pessoas não conseguem evoluir dali. Então, você não acha que às vezes é um certo oportunismo desse pessoal, assim? Eu acredito que tem muitas coisas envolvidas, mas a realidade ela é um pouquinho mais complexa. E o que eu aprendi na Câmara é que ninguém é 100% lobo mau, tá? Então, bom. Não é. A realidade não é essa, tá? A realidade da tribuna é uma realidade e a realidade de baixo do plenário é outra. E muitas vezes a gente consegue, sim, coisas para construir. Eu tenho que pensar nos 2 projetos de lei que eu tive e que foram aprovados por unanimidade na Câmara. Conta um pouco pra nós. Entende? Então. É o projeto de regularização fundiária, de transparência na regularização fundiária. Eu era estudante de Direito e trabalhei na prefeitura lá de Canoas com essa questão de regularização. E para nós liberais, direito à moradia é um direito constitucional. As pessoas têm isso. A gente é contra a invasão, mas o que é regularizado direitinho, ok. E aí eu fiz um pedido de informação à prefeitura, na época na gestão Marquesão, perguntando sobre como é que estavam os processos de regularização fundiária no município. E eu tive um problema de transparência ali. Eu disse, bom, se eu como cidadã estou tendo, imagina quem tem o seu lote regularizado e não sabe em que fase está desse processo. E aí o processo nunca tem fim, eu não sei onde eu tô, né? E aí o imóvel fica desatualizando, as medidas mudam, o terreno muda, e aí aquele processo não acaba. Então, quando eu tive a oportunidade de ser vereadora, eu articulei isso juntamente com outro vereador, de outro partido, Freitas, e esse projeto foi aprovado e agora está em execução. E se vocês forem ver nos canais da prefeitura, principalmente do DEMAB, tem um novo cadastramento que vai ocorrer por agora, que é buscando a atualização das pessoas dos cadastros. Isso é fruto da nossa lei aprovada, né? Então, assim, nisso eu consegui articular com esquerda e com direita. Por exemplo, e pode ver que a minha proposta aqui de hoje é uma proposta diferente, né? É uma proposta do novo, de uma atuação que existe e que pode construir pontos no dia a dia, porque a gente precisa de quórum para aprovar projetos, né? Então, princípios e valores são inegociáveis, sim, mas existe um nível de articulação. E o outro que eu quero trazer é o Aqui Tem Luz. O Aqui Tem Luz surgiu porque um grande amigo meu, que não está mais aqui, enfim, ele trabalhava com a questão de energia e disse assim, Samela, existe uma contrapartida que a empresa, a concessão atual, precisa dar para a comunidade. E eu vou te trazer uma pessoa para conversar. E aí fomos lá conversar na bancada do Novo e nós descobrimos que fizemos uma lei que lugares que estão em fase de regularização, eles poderia haver uma parceria público-privada, digamos assim, para iluminar esses lugares. Então, assim, eu morei na Restinga e tinha uma rua, que é a extensão da minha, que era um breu.
né? E ali a Ipsul não colocava luz, porque ela modificou lugares já existentes, mas tu não tinha uma abertura. Então, como contrapartida, tu pega, por exemplo, a contrapartida que a Equatorial tem que dar, leva nesses lugares, e tu tem uma autorização legislativa para isso, para construir, para compor, para chamar daqui a pouco uma outra empresa para abrir nesses lugares que estão em fase de regularização fundiária, conecta com o meu projeto, mas não tem luz. E luz é essencial, luz é importante. Claro. E esse projeto eu pude entrar como vereadora e depois como assessora participar da construção dele na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, na CCJ. E eu vi vereador petista elogiando. E tem uma estratégia legislativa aqui. Por que o nome foi, olha, transparência da regularização fundiária? Ok, mas não é apelativo, mas passou. Mas esse aqui tem luz, porque qual vereador vai votar contra um projeto que se chama Aqui Tem Luz? Se votar se ele votar contra Aqui Tem Luz, ele tá dizendo aqui não tem luz. Aqui é o meu, sim, entendeu? Sim. Então, assim, a gente que defende uma política técnica empática, porque é uma pauta empática, me coloca no lugar do outro, mas uma questão técnica, a técnica legislativa ela também tem que ser emocional. Ou seja, Aqui Tem Luz é um nome para constranger quem votaria contra e para gerar conexão com quem quer que aquilo aconteça. Legal. Então eu tive um vereador que eu discordo plenamente dele em praticamente tudo, mas que sustentou o projeto na tribuna e ele é petista. E naquele dia, e no dia que o projeto foi aprovado, uma suplente que assumiu como vereadora também, e eu estava como assessora quando foi aprovado, e os vereadores todos bateram palma por causa do projeto. Olha só que interessante, sabe, são esses momentos que me dão esperança. Então a gente precisa separar a política da rede social, que tem um movimento importante que pressiona, da política do dia a dia, e ter esperança nessas coisas. E aí essa vereadora chega pra mim e diz assim: moça, tudo bem, Sandra, eu quero te agradecer pelo teu projeto. E eu, vereadora... Uma vereadora de esquerda ou de direita? PT. Eu quero te agradecer pelo teu projeto. E eu, vereadora, né? Por quê? Porque aos 15 anos eu fui abusada numa rua. E eu fui abusada porque aquela rua estava escura. Então, teu projeto, ele, pra mim, ele representa muita coisa. E aquela mulher estava falando comigo emocionada. Eu disse, obrigada a Deus, porque eu consegui ver uma lei, uma ideia, ela uma pessoa. Era vereadora suplente. Tá. E estava como vereadora naquele dia, então, portanto, todos os direitos de uma vereadora. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esses momentos nos dão esperança. Isso não significa que quando essa vereadora tem uma ideia que é totalmente equivocada, eu não vá na tribuna e, como a gente diz, vou bater naquilo. Mas pra que a gente bate? Não é só pra like, é pra convencer e mudar, para que juntos nós tenhamos um consenso e a sociedade seja beneficiada com isso. É esse que é o foco da política. Então, essa política que eu gosto, Rogério. Legal. Você me lembrou agora, que eu leio muito pro meu filho, né? E tem um dito da Emília Monteiro Lobato que diz assim: contra esperteza maior. E eu vi que você foi mais esperta que todos, né? É isso. Assim, ou seja, você tem que pegar o que você tem com conhecimento e tentar criar uma coisa nova, diferente, mais inteligente, mais esperta, para aquelas pessoas que vão ser contra não ficarem sem conseguir aprovar isso. Eu trago agora um outro contraste, porque lá na Câmara, fofocas, vamos fofocas, pessoal. Fofoca é bom, né? Fofoca política mais ainda. E aí teve esses dias um embate, porque chamaram lá o meu vereador, e isso é muito ruim, né? Porque meu vereador, chamaram ele a esquerda chama fascista, nazista, tudo que é de direita, eles só te chamam assim, né? E aí eu entrei no plenário e, Sandra, vê o que tá acontecendo aqui e tal, dá uma acalmada, porque daí, terrorista, né? Vocês viram os cortes dos vídeos, né? E aí, dentro disso, tinha uma grande vereadora, que uma assessora entrou no plenário, e essa assessora fez esse cutucão. Não pode falar assim com uma pessoa, quanto mais com um vereador, né? Hierarquia, como eu falei. E aí, quando eu saio, assim, quem é essa assessora aqui que falou isso, né? Porque eu quero conversar de assessora pra assessora e mostrar como isso é equivocado no debate, isso bagunça as coisas. E aí ela simplesmente, uma vereadora ouviu a vereadora dela e disse: é a minha assessora, e veio bater de frente. Duas negras num corredor da Câmara de Vereadores, uma de esquerda e uma de direita, né? E eu não gosto disso, eu sou da paz, entendeu? Mas e duas mulheres, antes de tudo, né? E duas mulheres.
E aí ela me chamando Sami. E olha que a gente nem é amiga íntima, né? Tu pode me chamar de Sami, vocês podem me chamar de Sami, os filiados, hein? E aí eu disse, mas vereadora. E aí, resumindo, a mãe dela parece que votou em mim pra deputada federal. É mesmo? Então, o que eu quero dizer? Que no final das contas, acessar a lógica é muito importante. O argumento é muito importante. Mas você precisa, na política, acessar o coração. Claro. E acessando o coração... Mas o ser humano é uma pessoa emocional, né? Exato. Mais do que lógico. Então, acho que o desafio para nós do Novo, e o Novo tá cada vez mais bom nisso, o podcast é isso, é essa coisa do relacionamento, né? Porque daí, depois, quando os ânimos do relacionamento... Porque quando os ânimos se acalmam, quando o corte para rede social tá feito... No final do dia o que restam são esses relacionamentos. Sim. Então, talvez esse meu viés cristão, quando tu perguntou lá no início, mas como tu vê esse teu conservadorismo conectado, né? É porque é sobre isso, entendeu? Quando Jesus falava a fariseus, tinha gente que ia matar ele. Mas era por isso que ele não ia nunca dar o contraponto. Justamente pelo ser humano ser digno, justamente por ser humano ser igual, ele merece que eu tente convencê-lo.